Shalom. Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o doce amor da Virgem Maria estejam em nossos corações. Passando hoje para fazer uma pequena reflexão, um resumo sobre os pecados contra o Espírito Santo, que consiste na rejeição da graça de Deus, é a recusa da salvação, implica numa rejeição completa à ação, ao convite e à advertência do Espírito Santo. E esses pecados são 6. O primeiro pecado contra o Espírito Santo é o desespero da salvação. A pessoa já cometeu tantos pecados, a pessoa se acha tão pecadora que ela mesma se julga condenada, ela mesma julga que para ela não tem mais jeito, que não tem mais céu, que não tem mais salvação, que ela está realmente perdida. Então, essa pessoa, ela fica convencida de que não há mais solução, que seu destino realmente é o inferno. E neste caso, a pessoa não se confessa porque ela acredita realmente que não adianta e que está definitivamente condenada. Ela se faz juiz de si mesma, por isso ela comete pecado contra o Espírito Santo. Ela não acredita na graça, na misericórdia, na bondade e na justiça de Deus. Ela mesma se condena. O segundo pecado contra o Espírito Santo é o contrário disso. É a presunção de salvação. Ocorre quando a pessoa se acha muito virtuosa, que pensa que já está no céu e por isso, por mais que possa ter feito algum pecado, Deus lhe perdoará. Aquela pessoa que acha que é muito santa, que porque trabalha em alguma pastoral, em alguma que serve a algum movimento, que vai na missa todos os domingos. É uma pessoa que se julga tão santa já, que implica num sentimento de orgulho tão grande que ela acha que já está salva por tudo que ela fez na vida. E nós temos que ter cuidado, meus irmãos e minhas irmãs, porque tem uma palavra que diz: quem está de pé, cuidado para não cair. Nós podemos fazer tudo aquilo que é certo e vacilarmos no último momento, e cairmos e negarmos a Deus no último momento de nossas vidas. Então, nesse caso, a pessoa, porque é tão orgulhosa, porque acha que não tem pecado, ela não se confessa porque acha desnecessário, porque acha que já está salva, se considera, dando-se também como juiz de si mesma, e isso é um pecado contra o Espírito Santo. O terceiro pecado é negar a verdade conhecida como tal. Ocorre quando a pessoa se julga dona da verdade e por isso não aceita as verdades de fé por puro orgulho. É o caso dos hereges, meus irmãos? Por mais que alguém esmiúce a palavra, esmiúce os dogmas da fé, mostre todas as verdades reveladas pelo Espírito Santo, ela pega um versículo da Bíblia ali e fala: bom, isso aqui eu aceito, mas isso aqui não, isso aqui eu acho que. Então ela se acha dona da verdade. E então, nesse caso, a pessoa não se confessa porque ela acha que está certa e que não há mais nada a se confessar. Ela nem considera o pecado de duvidar das verdades da fé
ou negar as verdades da fé como pecado. A pessoa acha que está certa e que essa é a certeza absoluta, considera que sabe mais do que a própria igreja e com isso nega que o Espírito Santo auxilia no magistério da igreja, cometendo assim um pecado contra o Espírito Santo, um pecado que não tem perdão. O quarto pecado contra o Espírito Santo é a inveja da graça fraterna. Ocorre quando a pessoa ela tem inveja da graça que Deus dá para outra pessoa. A pessoa se irrita porque o seu próximo conseguiu algo de bom, porque ele tem isso e ela não tem, porque que Deus permite, né, que ela tem isso, né? Porque que ela tem tantos bens, tantas graças acontecem na vida da outra pessoa e na vida dela não, e por isso ela se revolta, né, com Deus. Isso aconteceu, né, com Caim e Abel, nós sabemos da história, né? E nesse caso a pessoa não se confessa porque está revoltada contra Deus e não há arrependimento em seu coração. Então, quando não há arrependimento em seu coração, ela, nessa revolta com Deus, ela comete pecado contra o Espírito Santo. O quinto pecado contra o Espírito Santo é a obstinação no pecado. É quem peca não por fraqueza, mas por malícia. Quando a pessoa peca não porque simplesmente teve tentação, porque ela não conseguiu lidar com esse sentimento, com essa fraqueza, a tentação foi mais forte, né? E por isso ela pecou. Não, ela pecou porque ela realmente quis pecar, mesmo sabendo que isso é errado, mesmo sabendo que isso pode prejudicá-la, mas ela não está nem aí. Ela peca porque ama pecar e porque quer continuar no pecado. Então, se ama pecar porque quer continuar no pecado, não tem por que se confessar. Não tem por que se confessar quando não tem arrependimento. Isto é também um pecado contra o Espírito Santo. O sexto e último pecado contra o Espírito Santo é a impenitência final. Não é difícil de entender este pecado, pois uma pessoa que vem pecando a vida inteira, no final de sua existência, ela continua sendo impenitente e não arrependido de tudo que fez de mal. É a suprema e final rejeição a Deus. Mesmo estando no fim da vida e sabendo que vai morrer, a pessoa não quer mudar de vida. A pessoa pode estar ali no leito de morte, sabendo, tendo a certeza absoluta que vai morrer. De repente alguém oferece para ela a visita de um padre, para ela receber a extrema-unção. Ela não aceita, ela nega com todas as suas forças e ela não se confessa, né, nesse caso, porque ela nega extremamente, né, a Deus. Ela rejeita extremamente a Deus, mesmo no final da sua vida. Deus não condena ninguém, ao contrário. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem a se converter. No entanto, Deus não criou os seres humanos como irracionais, mas os criou à sua imagem e semelhança, que quer dizer, nos deu inteligência para separar o bem do mal, liberdade para escolher o bem ou o mal e vontade para vivenciar o bem ou o mal. A escolha é minha, a escolha é sua, a escolha é nossa. Deus é
misericórdia, Deus é justiça. E todos nós seremos julgados por Deus. Somente Ele é o nosso juiz, somente Ele vai decidir através dos nossos atos aqui na terra o lugar que nós merecemos passar a eternidade. Espero que eu tenha conseguido passar bem simplificado. Daria para falar muitas coisas, mas o vídeo ficaria muito extenso. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem na paz de Jesus e no doce amor da Virgem Maria.